1 Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos ler do primeiro versículo até o de número 13, e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, para a gente ir acompanhando também durante a mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Amém. O apóstolo Paulo, anteriormente, no capítulo 12, ele vai falar sobre a igreja como um organismo. A igreja orgânica, membros uns dos outros, e Deus sendo o distribuidor de dons a essa igreja. Ele termina o capítulo 12 fazendo algumas perguntas. São todos apóstolos? Todos têm dons de curar? Todos profetizam? A resposta é negativa para todas essas perguntas. Porque cada um tem um ministério, cada um tem um chamado, e cada um exerce um papel fundamental no corpo de Cristo, na igreja como um organismo. E ele inicia falando o capítulo 13, algumas versões trazem isso, logo abaixo da epígrafe, que é o título daquilo que está falando. No caso, a revista atualizada diz: o amor é o dom supremo, e logo abaixo já tem escrito: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. A maioria das versões traz esses dizeres também, antes de iniciar propriamente dito o versículo de número 1. Então Paulo está dizendo aqui: olha, eu falei de todos os dons, eu falei da igreja como um corpo, eu falei como um organismo, mas agora eu estou trazendo um caminho mais excelente do que os próprios dons aqui. Ele termina dizendo: olha, aconselho que vocês procurem os melhores dons, busquem os melhores dons, e eu vou mostrar o caminho para esses melhores dons, como se usa esses melhores dons, o caminho que vai trazer na minha vida, na sua vida, uma utilidade para o reino. Então ele inicia o capítulo de número 13, que é chamado capítulo do amor, ou hino do amor, tão lido em casamentos e em tudo mais, bonito, fala aqui do amor, descreve o amor. E ele já inicia o versículo de número 1 dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Principalmente nós, de segmento pentecostal, que gostamos muito das línguas estranhas, Paulo começa a dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou uma lata vazia que faz barulho. Apenas isso. É isso que ele está dizendo: como metal que soa, como o bronze que soa, o símbolo que retine. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ou dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria isso, uma lata vazia fazendo barulho. E essa língua dos homens e dos anjos nos pode trazer várias interpretações. Desde essa língua dos anjos se referir a coisas sobrenaturais e eternas que a gente ainda não compreende bem, ou das manifestações do Espírito no nosso meio, até mesmo aqueles momentos em que as palavras parecem coisa de outro mundo, porque alguém consegue falar de uma forma muito linda, muito bonita, parece até coisa de anjos, A palavra anjo significa mensageiro, então às vezes nós ouvimos uma mensagem vinda da parte de Deus, como que palavra de anjo. E aí Paulo está dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor,
seria como um bronze que soa, como símbolo que retine, uma lata vazia fazendo barulho. E ele continua dizendo: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O dom de profetizar, conhecer todos os mistérios de Deus, né, e toda a ciência. A profecia só existe porque Paulo mesmo vai dizer, nós conhecemos em parte. Então nós precisamos da profecia, porque nós conhecemos em parte, nós vemos em parte, não vemos tudo ainda como é completo, não sabemos ainda um palmo na frente do nariz acerca do futuro, porque o amanhã pertence a Deus. Então as profecias trazem para nós as revelações eternas, ou Deus exorta, consola, edifica, né? Fala de coisas que ainda acontecerão. Profecia vem para isso. Nós conhecemos em parte, precisamos das profecias, porque Deus fala com a gente através delas. E ainda Paulo vai dizer, se eu tivesse o dom de profetizar, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, tudo, fosse o crânio nessa terra, conhecesse todas as coisas, todos os mistérios e toda a ciência, como a gente vê hoje o conhecimento, a ciência se multiplicando, isso é até profecia bíblica também, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, mas ao mesmo passo que a ciência se multiplicaria, o amor se esfriaria também. Então a gente vê esse contraste, cabeças estourando de conhecimento, vazias de amor, pessoas que sabem tudo, todos os dons de todas as coisas pode ter, de profetizar e conhecer tudo e toda a ciência, mas no fundo, na prática, é vazio de amor. Conhece muito, entende muito, sabe muito, pratica pouco. Essa é a maior tentação, uma das maiores tentações da nossa sociedade hoje, no século 21 que a gente vive. De ter uma cabeça, um conhecimento, porque o conhecimento hoje é muito acessível. Se você tem um celular na sua mão, você procura no site de busca o que você quer, você tem. Fácil, simples. Tudo no estalar de dedos, num digitar de dedos também, está lá. O conhecimento que você quer, aquilo que você pretende buscar, está diante de você. Parece que a gente está sentado numa mesa, num grande rodízio, e a gente escolhe o que a gente quer, mas tudo vem servido na nossa mesa. É basicamente isso. Só que aí Paulo vai dizer, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, olha o que Paulo está dizendo aqui, de maneira a transportar montes. E quem é de nós aqui que pode se levantar e dizer, eu tenho essa fé, eu vou orar um monte, ele vai se transportar? A gente pensa aí umas 2, 3, 10 vezes ou mais, né? Porque olha o grau, o nível de fé que Paulo está dizendo, tamanha fé a transportar os montes. Aí ele diz, se eu não tiver amor, não adianta nada, não me vale de nada. Se não tiver amor, nada serei. Verso 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vai aparecer uma falsa piedade, como nós citamos hoje na escola dominical, o caso de Ananias e Safira, né? Que venderam propriedade por um valor, mentiram aos apóstolos, dizendo que venderam a outro valor, quem sabe por uma questão de status, de aparência, uma falsa piedade. E culminou na morte dos dois, daquele casal, porque mentiram ao Espírito Santo e não ao homem. Então, ainda que eu me doasse para ser queimado, ou distribuísse todos os meus bens, se eu não tiver amor, se aquilo que me motiva não for amor, não adianta nada. Perdi meu tempo, não investi meus bens, eu perdi meus bens, e não investi minha vida como uma semente para a vida de outras pessoas, mas eu perdi também a minha vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu estou correndo um pouco para chegar no verso de número 13, porque aí sim a gente vai discorrer um pouco melhor. Depois o verso 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não é altivo, não é soberbo, não se ensoberbece, ele é paciente, tem a paciência que também é fruto do Espírito Santo, assim como o amor, paciência, né? O que nós chamamos de longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito Santo. Paciência está aqui incluída nessa lista.
é benigno, vê o bem, visa o bem. O amor não arde em ciúme, não tem ninguém por possessão sua. É interessante quando a gente vê casos de ciúmes doentios, extremos, a pessoa jura que ela faz aquilo porque ela está amando, mas ela não sabe o que é amor, porque o amor não arde em ciúme. Ela tem a pessoa como se fosse posse dela, e não é assim. E aí acontece o oposto muitas vezes do que se espera, né? As relações são dissolvidas e todos se afastam porque não há possibilidade de convivência. Porque aquilo que se chama de amor se arde em ciúme. E Paulo está dizendo, o amor não arde em ciúme. O amor confia, sabe quem é a pessoa. Quem sabe quem é a pessoa e confia, não arde em ciúme. E aí ele vai dizer, não se ufana, não é altivo, né? Não estufa o peito, não se ensoberbece. Versículo 5, não se conduz inconveniente, não é chato, não é inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não range os dentes, né? Não fica nesse grau de raiva a ponto de se exasperar, não se ressente do mal, não é aquele amor que perdoa, mas conta a história toda para todo mundo do porquê perdoou, porque ele quer palma. Louvado seja o meu perdão e louvado seja eu, porque ninguém perdoa como eu. Né? Ele diz que ele perdoa a pessoa, mas ele lança em face da pessoa e para terceiros. Porque no fundo ele quer que seja glorificado o perdão dele. Como ele é perdoador. Eu perdoo, eu esqueci o que a pessoa fez, né? Como se a gente tivesse também um botão de deletar da memória tudo aquilo que a gente quer. E perdoar não é esquecer o que a pessoa fez. A gente não consegue esquecer muitas coisas, né? Não se esquece. Mas é não doer mais da forma que doía, não levar em conta mais como se levava, não lançar em face como se levava em face antes. Se perdoa. Mas todas as vezes que se fala do perdão, se conta a história toda. Eu perdoei, mas você não sabe o que ele me fez. Mas eu perdoei, né? Está perdoado, isso aí ó, nem me dói mais, mas ele está contando dia, semana, hora, minuto, segundo do fato. Está perdoado. Então não se ressente do mal, não fica remoendo aquilo. Porque se fica não é amor. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Justiça e verdade é bandeira do amor também, não é? De ser verdadeiro, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, é o que a Bíblia nos afirma, acerca de sermos igreja do Senhor. Justiça, porque quem ama não se alegra com atos injustos, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, versículo 7, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pastor Paul Washer tem uma frase que é atribuída muito a ele, então creio que seja ele mesmo o autor, que diz, o amor tudo suporta, mas não tem que aceitar tudo. E se o amor aceitar tudo, não é amor, é omissão. E a gente vê pela palavra de Deus, Deus mesmo sendo amor, não aceita tudo. Não é? Disciplina, corrige, traz aqui as correções necessárias para a nossa vida. Então a história de que, se você me ama, aceita tudo. Não é bem assim, porque o amor não aceita tudo. Ele sofre, ele crê, ele espera e suporta. E suportar perdeu o sentido, perdeu o significado. Né? Suportar já dá uma ideia de você ter que ficar batendo na mesma tecla por coisas que você detesta, mas que a pessoa faça, mas você está lá, eu tenho que suportar. Suportar é dar suporte. É dar suporte em todas as áreas da vida para que a pessoa seja uma pessoa melhor, que o próximo seja melhor. Então o amor tudo suporta. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E é Paulo que está dizendo, não é o Robertson. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Você tem ideia do que Paulo está falando aqui? Por que que as relações são dissolvidas, os casamentos terminam? As pessoas dizem, o amor acabou. Aí a gente considera, por exemplo, a profecia como algo extremamente espiritual, e é, vindo da parte de Deus, e vem, algo extremamente precioso, e é precioso, mas a profecia um dia vai desaparecer, e o amor permanece. Aí Paulo diz, o amor jamais acaba.
E aqui está o grande contraste do amor que a gente tem que ter na vida e o amor que a sociedade diz que é amor. Porque o amor da sociedade é extremamente poético. É aquele amor da poesia, é o amor das definições, é o amor que tenta encontrar palavras e não acha. O amor em Cristo, de Cristo e de Deus, é um amor que decide, é um amor que pensa e sente com a cabeça, com a razão. Não é um amor baseado só em sentimentos, porque se eu basear qualquer coisa na minha vida por sentimento, hoje eu penso de uma forma e sinto algo, e amanhã eu estou sentindo diferente. Hoje eu estou extremamente radiante, pulando de alegria, e amanhã eu não quero nem levantar da cama. Porque o homem é assim, cheio de oscilações. Então o amor não é baseado naquilo que eu sinto. Porque a vida humana é comparada pela Bíblia como a erva do campo que se seca e se vai. É dito, se Deus tira o nosso ar, logo nós morremos. É tudo passageiro, tudo muito rápido, né? Então o amor aqui que Paulo traz, tem como fonte o próprio Deus. E esse amor é um amor de decisão. Deus olhou para a humanidade e decidiu amar a humanidade, a tal ponto de João dizer no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma decisão de Deus acerca da humanidade. Eu amo essa humanidade. E a gente vê de Gênesis a Apocalipse, seja o tratamento com Israel, ou seja o tratamento com a igreja, a nossa infidelidade como servos de Deus, a infidelidade de Israel como servos de Deus, e Deus ainda permanecendo com a sua aliança intacta, com seu amor intacto. Deus mandando um Oséias casar-se com uma meretriz, uma prostituta, para dizer, é assim que eu me sinto diante do meu povo. Um povo que diz que me ama, mas com a boca, mas vive se prostituindo com outros deuses, mas vive deixando o verdadeiro amor, essa atitude de um verdadeiro amor de lado. Mas eu amo esse povo. E aí vem um capítulo 11 de Oséias, onde Deus diz, quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito eu chamei o meu filho, mas quanto mais eu os amava, mais eles se iam da minha face, sacrificavam incenso aos baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu os amei, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles com quem tira o jugo de sobre as suas queixadas, mas eles não conheceram que eu os curava. É um amor decidido, é um amor que olha Israel se portando como uma meretriz, mas diz, eu amo Israel. Já o nosso amor é esse, que hoje é e amanhã não é. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí ele fala da maturidade que o amor cristão produz na vida do crente. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em parte, ou como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E para encerrar o verso 13 diz, agora pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. São três as coisas que permanecem: fé, esperança e amor. Esse é o tripé que move a nossa vida na terra, a vida cristã. Mas você percebe, irmãos, veja tudo aquilo que a gente sabe de fé, todo o conceito que a gente tem de fé, tudo que a Bíblia nos diz sobre fé e sobre esperança, e Paulo coloca na balança esses três e diz, o maior deles, o mais importante, o que fica de fato é o amor. Fé, esperança e amor, esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, feito isso, dito isso, a gente olha para João capítulo 14, versículo 21 e 23, Jesus dizendo, quem tem os meus mandamentos e os guarda, os pratica, esse me ama, porque quem ama, guarda os meus mandamentos.
Eu quero falar um pouco então, para a gente logo mais encerrar, porque o amor tem a ver, todas as vezes que eu falo de amor relacionado a Deus, ele automaticamente envolve o próximo também. Não tem como desassociar amar a Deus e não amar ao próximo, ou desassociar o amor de Deus e do próximo. Eles estão vinculados, eles estão unidos, juntos. Então todas as vezes que eu vejo o amar a Deus, também automaticamente está entrelaçado ali o amar ao próximo. E Jesus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Agora, olhe, preste atenção nisso. Dito tudo isso, que a sociedade tem a sua base em seus relacionamentos líquidos, que hoje é, amanhã não é, as pessoas são tratadas como coisas, e coisas são tratadas como pessoas, se inverte os valores. E tendo dito também o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 13, a gente entende o que a sociedade vê como amor, entende como amor, e o que para nós deve ser o amor. Agora, dito tudo isso, eu quero que você pense na sua relação com Deus e de amor a Deus. Porque é Jesus quem está dizendo: quem me ama não é o que mais tem esperança. Quem me ama não é o que tem fé tamanha tal a transportar os montes. Quem me ama é o que guarda os meus mandamentos. Quem me ama guarda os meus mandamentos. E aí eu fico pensando, Robertson, no tipo de amor que eu tenho a Deus. Eu quero que você pense junto comigo. Que tipo de amor a gente tem para com Deus? Que amor é esse que a gente diz que tem? Que a gente diz que ama a Deus. A gente chora no culto. E a gente traz o nosso histórico, as prerrogativas, ou tudo aquilo que a gente fez ou faz, para dizer que ama a Deus. As demonstrações, os estereótipos, aquilo que é externado, que as pessoas veem de fora, a gente diz que ama a Deus com cada atitude, com cada palavra. Nós cantamos que amamos a Deus. Nós confessamos que amamos a Deus. Dificilmente eu creio que tem alguém aqui que não tenha dobrado os joelhos, dizendo: Deus, eu te amo. Ou que nunca tenha dito isso, pelo menos uma vez na vida. Jesus, eu te amo, ou Deus, eu te amo. Mas que tipo de amor nós estamos vivendo? De um amor que exalta todas as coisas, exceto guardar os mandamentos dele. Que tem como base tudo, menos o guardar os mandamentos dele. Um amor que, quando um Esaú está diante de um prato de guisado ou de lentilhas, ele olha para si e diz: do que me vale a primogenitura, porque eu estou com fome e eu vou morrer de fome. Então me dá aí, eu troco, eu vendo a minha primogenitura. Me dá algo que é temporal, que é passageiro, que vai matar a fome aqui e agora, mas amanhã ou daqui a pouco, eu vou ter fome de novo. Amanhã é muito tempo para muita gente. Daqui a pouco eu vou ter fome de novo. E aí, já não tenho mais a primogenitura. Nós dizemos que amamos a Deus, mas no primeiro momento de tentação, nós cedemos à tentação. Porque a gente está tão firmado no amor que Deus tem por nós, muitas vezes, que o nosso amor por Ele é demonstrado dessa forma, esquecendo os mandamentos dEle. E aí é Jesus quem diz: quem me ama, ele guarda os mandamentos, ele cumpre os mandamentos, ele pratica os mandamentos. A forma que eu vou saber se alguém me ama é quando ele pratica os meus mandamentos. Jesus quem diz isso. E aí eu convido você a analisar e a pensar qual é o fundamento e a base do seu amor, qual é o fundamento e a base do meu amor por Deus. Porque muita gente hoje, a maioria dentro da igreja quer Jesus, quer o amor de Jesus, não quer guardar os mandamentos de Jesus. Quer o Jesus garçom, quer o Jesus médico, e Jesus curou aqui hoje, nós sabemos disso, tem curado no nosso meio. Quer o Jesus que prospera, mas não quer o Jesus que dá os mandamentos, deixa os mandamentos e diz: agora vai e cumpre os mandamentos. Como em Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, chega um jovem rico para Jesus. E a pergunta do jovem é fantástica, né? O que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna? A cabeça dele é o que se fazia de bom que fazia herdar a vida eterna.
Então, o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, por que você está falando de bom? Bom só tem um. Só um é bom. Agora, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não, enfim, honrar pai e mãe. Conheço, tenho guardado isso desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Então, se você quiser ser perfeito, falta uma coisinha ainda. Vende tudo que você tem, distribui aos pobres, deixa a sua vida, renuncia ao que você está vivendo hoje por amor do outro, me segue. Aí ele vai, abaixa a cabeça, vai triste, porque ele tem muita posse, muitas propriedades. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. E aí Jesus olha para mim e para você e diz assim, ainda te falta uma coisa. E essa coisa só o Espírito Santo pode dizer para você o que falta. Mas o nosso amor é baseado nisso, em coisas passageiras. Não tem decisão nenhuma. E a gente vê os mártires, porque Paulo citou, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, fala de martírio aqui. Mas a gente vê os mártires da história da igreja, principalmente nos primórdios, de como eram afrontados e tudo mais, o que fazia com que eles não arredassem o pé. Era comido por leões, queimados vivos, mas estavam lá, não negavam a Jesus. É um amor baseado em quem ele era, não naquilo que ele poderia dar. É um amor baseado na grandeza e no próprio amor de Deus. É um amor que renuncia à própria vida pela causa do Evangelho. Isso nos confronta, isso nos conflita. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior é o amor. O amor é o maior. Maior do que a esperança, maior do que a fé. Eu sei, você também sabe, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos salvos pela fé, somos justificados pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é extremamente importante. E eu tenho fé em Deus à medida que eu conheço Deus. Então veja a importância disso. Quanto mais eu conheço Deus, mais fé eu tenho em Deus. Que automaticamente isso reaviva toda esperança que há em mim. Eu tenho esperança da vinda dEle. Eu tenho esperança de um céu preparado. Eu tenho esperança de que amanhã vai ser melhor. Eu tenho a esperança que o Espírito produz em mim. E isso também é baseado pela fé. Aí Paulo vem e diz, mas o amor é maior. O amor é maior. Por que o amor é maior? E o que faz do amor tão mais importante até do que a própria fé, e que realmente Paulo pesa na balança e diz, agora o que permanece é a fé, a esperança e o amor, esses três, pois o maior deles é o amor. Se sem fé é impossível agradar a Deus, eu só agrado a Deus pela fé. Se eu tenho fé porque eu conheço a Deus, desenvolvo um relacionamento com Ele, e aí a fé vai aumentando, porque o amor é maior. João, na primeira carta, capítulo 4, versículo 8, diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor. João não está dizendo que Deus tem amor, e Deus jamais poderia ter amor, porque se eu tenho algo eu posso amanhã não ter, e se eu tenho algo, em algum momento eu tenho que começar a ter, mas Deus não tem, Ele é. Ele é. Deus não tem amor, porque senão Ele me amaria hoje, amanhã talvez não amaria, mas Ele é amor, a sua essência é amor, e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o amor é a essência do próprio Deus, só pode amar quem conhece Deus. Então esse é um dos principais, se não o principal motivo do porquê o amor é maior do que a fé e a esperança. Agora Pedro vai dizer também na sua primeira carta, também no capítulo 4 e também no versículo 8, que o amor cobre multidão de pecados. O amor perdoa muitos pecados. E você pode ver que tem pessoas que já não têm mais esperança. E tem pessoas que a fé já não alcança mais muita coisa. Aí Deus coloca um anjo vestido de homem, chamado amigo, não é? Ou um irmão em Cristo, alguém que está próximo, porque melhor é ser em dois do que um, porque se um cai o outro levanta.
e aí dá uma palavra no momento certo, na hora certa, com amor. E aquele que já não tinha mais esperança, aquele que a fé já não alcançava mais nada, através do amor, ele é curado em Deus, é sarado em Deus, é perdoado em Deus, porque o amor cobre multidão de pecados. Quantas pessoas desistem de si mesmas, porque já não tem mais esperança, porque já não tem mais fé. Aí vem alguém com amor, e mostra um caminho mais excelente. É um bom samaritano, como nós citamos hoje também na escola dominical. Irmão, venha para a escola dominical, em nome de Jesus. Como nós citamos na escola dominical. Que não passa de largo, mas que no caminho da vida, como o pastor também bem ressaltou hoje de manhã, no encontro do caminho da vida, sem hora marcada, sem nada disso, uma eventualidade, o que a vida colocou na frente. Um bom samaritano vai lá, acolhe alguém que está prestes a morrer. Enquanto o sacerdote passa de lado, escriba passa de lado, levita passa de lado, um samaritano vai, vê, se abaixa, coloca no seu animal de transporte, leva até uma hospedaria, paga aquilo que seria responsável para arcar as despesas com aquele homem moribundo, prestes a morrer, e ainda diz, quando eu voltar, se ele tiver gastado mais, eu pago. Põe na minha conta. Que isso é amor. E ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, não tivesse amor, não adiantaria nada. Ainda que eu tivesse fé tamanha, transportar montes, não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Irmãos, nós não podemos ser latas vazias fazendo barulho. Nós não podemos ser meramente latas vazias fazendo barulho. E eu quero terminar, porque eu estou falando em relação a Deus, e agora eu estou começando a falar em relação ao próximo, e eu quero terminar dizendo, olhe para Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo 15, e Mateus também, capítulo 25, a partir do versículo 31, Jesus falando duas coisas que se complementam, elas se fundem, se complementam. E uma dá a entender que explica a outra, porque a Bíblia se auto-explica, a Bíblia explica a Bíblia, né? No capítulo 7, a partir do versículo 15, Jesus está falando dos falsos profetas, e ele diz, olha, é pelo fruto que você conhece a árvore, você não pode colher uva dos espinheiros, nem figo dos abrolhos. Da mesma forma, se você observar um profeta e ver os frutos que são gerados através desse profeta, você sabe se veio de Deus ou não. Aí Jesus diz, e naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei enfermos. E aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. E aí eu fico pensando, porque a Bíblia é cheia de detalhes, Deus conhece tudo e todos, não conhece? Amém? O que faz com que Deus olhe para alguém e diga, eu não te conheço? Já parou para pensar nisso? É o Deus que conhece alguém antes do nascimento, o Salmo 139 diz isso. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, ele já me conhecia, mas aí chega um grande dia, de estar diante dele, e ele vai dizer a muitos, eu nunca te conheci, aparta-te de mim. Como que um Deus que conhece tudo e todos, agora diz para alguém, eu não te conheço? E a pessoa tenta se justificar dizendo, mas foi em teu nome que eu expulsei demônios, foi em teu nome que eu profetizei, foi em teu nome que eu curei. Aí Jesus diz, mas eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí Mateus 25, 31 vai explicar o porquê. Já começa iniciando dizendo que naquele grande dia, Jesus vai estar no seu trono de glória com seus santos anjos, e vai reunir povos de toda tribo, língua e nação. E a Bíblia diz que como um pastor, ele vai pôr as ovelhas à direita e os cabritos à sua esquerda. E ele vai olhar para as ovelhas e dizer, vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer,
Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive enfermo e vocês me visitaram. Estive preso, vocês foram lá na cela. Estive nu e vocês me vestiram. E aí vai haver um espanto das pessoas dizendo: mas quando nós te vimos assim, Senhor? Aí Jesus vai dizer: quando vocês fizeram a um dos irmãos pequeninos, a quem não tinha condição nenhuma, sem querer receber nada em troca, mas vocês fizeram a um pequenino, vocês não fizeram a ele, vocês fizeram a mim. E aqueles que estarão à esquerda, aos cabritos, o mesmo Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, para o fogo e tormento eterno, para a condenação eterna, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, estive nu, vocês não me vestiram, estive enfermo, vocês não me visitaram, e o espanto também vai ser o mesmo. Mas quando nós te vimos assim? Quando vocês negaram, negligenciaram, quando vocês estavam buscando tantas oportunidades de servir a Deus, e todo dia tinha oportunidade de servir a Deus diante de vocês, e vocês não reconheceram, vocês não negaram a eles, vocês negaram a mim. Eu chego à conclusão, de que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, ou não vos conheço, porque só ama, ou só conhece a Deus quem ama, e quem ama conhece a Deus. E se Deus não conhece alguém, é porque esse alguém não ama. Eles profetizaram em nome de Jesus, eles curaram em nome de Jesus, eles pregaram em nome de Jesus, eles só não amaram. Eles só não amaram. Fizeram tudo em nome de Jesus, o verbo vivo, a palavra encarnada, o amor de Deus manifesto aos homens, mas eles não conseguiram amar. Fizeram talvez por vanglória, ou por dizer que expulsava mais demônio do que os outros, ou essa guerra ministerial que a gente vê por aí, de igrejas abarrotadas de gente, mega templos, onde um diz que a mão de Deus está lá, outro diz isso e aquilo, que só a igreja dele é verdadeira. Correm seriamente o risco de chegar aí naquele dia e dizer: foi tudo em teu nome, Jesus, e Jesus dizer: eu nunca te conheci, não sei nem quem você é, vocês que praticam a iniquidade, porque vocês fizeram de tudo, só não conseguiram amar alguém. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor.